vou ler para vocês no Evangelho de Lucas, capítulo 19, uma passagem bem conhecida. Lucas, capítulo 19. E tendo Jesus, é o primeiro versículo, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu, e recebeu o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, meus amigos, eu acabei de ler uma história que contém 10 versículos. 10 versículos interessantes sobre um homem pelo nome de Zaqueu. A palavra de Deus ocupa um versículo para nos explicar qual era a sua profissão e a sua situação financeira. Sem dúvida, no mundo de hoje, a profissão exercida por uma pessoa é muito importante. E com certeza muitos com orgulho podem colocar, preencher advogado e engenheiro, etc. Muito importante. E como também a situação financeira tornou-se algo cada vez mais destacado aqui no nosso país. E o ganho mensal médio tende a aumentar para o contento dos mais privilegiados. Coisas importantes nesta vida. Na Bíblia que eu tenho em casa, que eu uso, 2 linhas serviram para apresentar a profissão exercida pelo homem e a sua situação financeira. Não é muito. Parece que essas coisas não são tão importantes quando abrimos este livro. Quando começamos a encarar a vida à luz da eternidade, ou quando começamos a encarar a vida, vamos dizer, a vida para com Deus, isto é, a sua relação com Ele. Deu para entender? Por exemplo, se você está em débito com Deus, tendo cometido muito pecado contra Deus,
Que indenização? Se ganhar uma fortuna por mês, não é? Porque pecado contra Deus na sua vida, além de estragar a sua vida, acaba conduzindo você ao tormento eterno. Então, meus ouvintes, você pode perceber que a Bíblia está com a razão em dedicar apenas essas 2 linhas, este versículo único, ao assunto da situação financeira do cidadão e da sua profissão. Eu quero deixar muito claro que a pobreza eu não desejo para ninguém. E também, quem pode estudar e formar-se e ter uma profissão legal e boa, ele ou ela tem os meus parabéns. Mas é relativo. Em comparação com esses outros assuntos, em comparação com a eternidade e as realidades da eternidade, nós descobrimos que a própria Bíblia dá um espaçozinho pequeno para isto. E aí segue uns quantos versículos sobre um assunto muito mais importante. Olha, meus ouvintes, Zaqueu era rico. Mas os próximos 2 versículos, mais que o dobro do espaço, mais que o dobro, explica como ele buscou ao Senhor Jesus Cristo. A religião dele, religião tal. Não. Realmente, deixa eu dizer que realmente não tinha nada a ver com a religião dele. A religião que ele seguia só podia expulsá-lo. Este homem é cobrador de impostos, ele abusa, ele enche os bolsos, tira ele fora. Não tinha força para transformar o homem. Eu vou usar uma linguagem simples para salvar o homem. Bastante ritos, bastante formalidades na religião, mas não tinha força para mudar aquele homem, para transformar ele, para pôr fim à prática contínua do pecado. O homem estava perdido. Estava perdido. E a única coisa que aquela religião podia fazer é expulsar ele. O que um homem desses precisa? O que você precisa? O que um pecador perdido precisa? Ou você diz, o que é um pecador perdido? É um pecador que não tem como salvar-se a si mesmo. Não tem como transformar a sua vida. Não tem como. Ficando assim, ele será perdido por toda a eternidade. Mas meus ouvintes, a segunda parte da história, com muita atenção, a Bíblia apresenta, ele começou a buscar alguém especial. Vocês se lembram, meus ouvintes, de um homem a quem meu companheiro se referiu, e eu acho que eu também, em outras noites, um rico que morreu
e ergueu os seus olhos no inferno. Se lembra daquele? Qual é a diferença entre aquele e este? Não estou falando quem era o mais rico dos dois. Não é isto. Aquele em Lucas 16, as riquezas realmente tomaram conta da sua vida de forma tal que ele não caprichou no assunto da salvação. Arrepender-se é algo esquecido. A palavra de Deus e as suas advertências não alcançaram os seus ouvidos. Está entendendo? O que havia para Zaqueu havia para aquele, porque a salvação é para todos. Mas ele não ligou. E a gente percebe que o fator predominante da sua vida era isso aí. E você provavelmente esteja dizendo no íntimo, e é assim com muita gente que você conhece. E nem todos eles são ricos. Não, muitos colocam a vida financeira em primeiro lugar. Pois é. A diferença então, este aqui não era como aquele. Um dia ele saiu para aproveitar uma oportunidade dourada, uma oportunidade para encontrar o Senhor Jesus Cristo. Mas não tinha de cobrar um imposto aquele dia, passar na casa de fulano, beltrano e levar uma fortuna para casa. Não. Isso aí ficou para um lado. Tudo aquilo ali. Que o homem estava perdido. E olha, meus ouvintes, um homem, um pecador perdido. Você sabe o recurso para ele? Você que não é salvo, você aceita ser denominado um pecador perdido? Você diz, pecador, sim, mas perdido são aqueles que se passam totalmente. Pecador perdido é aquele que não consegue salvar-se a si mesmo. Não pode se pôr no caminho do céu. Não tem recurso que paga os seus pecados. Ele está perdido. Ela está perdida. Você se conforma? O homem em Lucas 16, infelizmente, se conformou, eu vou dizer, cegado pela paixão pelas riquezas e o grande luxo que trazia para sua casa, sua mesa, coisa e tal. Este aqui, não. Um pecador perdido não está sendo bem servido mesmo pelas riquezas do mundo. Onde que vai terminar tudo isto? Você já se fez essa pergunta? Eu estou numa viagem. A vida é uma viagem. Seu destino é na eternidade, ou no céu, ou no inferno.
Pergunte-se: eu estou viajando para onde? Com certeza perguntas dessa natureza surgiram com o tal de Zaqueu. Porque eu observo com certo prazer em ler que ele procurava ver quem era aquele cidadão destacado na cidade que está aí na multidão. Não, tal cidadão não interessou. Aquele amigo que ele viu acompanhando o Senhor Jesus, não, aquele amigo não interessou. Ele procurava ver quem era Jesus. Eu não sei se tinha 500, 200, 700 pessoas naquela multidão, mas eu sei que para ele uma só pessoa se interessava. Está ouvindo, meus ouvintes? Eu não posso ler o pensamento de ninguém aqui. Às vezes eu tenho experimentado, ao contemplar o rosto dos ouvintes, só para descobrir que eu estava totalmente errado. Mas eu não posso ler o seu pensamento. Mas se tivermos aqui um pecador perdido, isto é, a exemplo de Zaqueu, convicto disto, e além de convicto, inconformado, assim não pode continuar. Temos alguém com esse pensamento. Chega! Esta é uma realidade. Eu acho que Zaqueu saiu de casa aquele dia com esse pensamento: assim não dá mais. Eu me lembro de sair do colégio onde eu estudava. Não era uma pregação, nada disso. Assim não dá mais. Como? Não estou entendendo. Oh, por favor, entenda. É o caso de um pecador perdido que se lembra: eu não posso continuar assim. Ele saiu à busca de quem? Oh, como eu disse, nem que houvesse 500 pessoas ali, havia uma só pessoa que interessasse para ele. Olha a palavra: procurava ver quem era Jesus. Ele. Oh, meus ouvintes, que dia foi? Que dia foi este? Será que temos aqui alguém? E você, além de se ter por pecador perdido, tem a plena convicção: eu preciso do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso me aproximar do Divino Salvador. Não sei bem como que vai acontecer, mas eu preciso dele. Mas não é só isto que você pensa. Você se lembra: ele é o único. Ele é o Salvador exclusivo, único. Quem sabe você ainda pode ir mais para frente e se lembrar: afinal de contas, não foi João Batista que morreu na cruz. E se morresse, mesmo sendo um homem bom, ele era um pecador, teria que morrer pelos pecados dele. Não podia morrer pelos meus. Não, o Senhor Jesus Cristo. Quem sabe você entende que ele era Deus manifestado em carne. Quem sabe você entende que ele era totalmente sem pecado.
seja em pensamento, em intenção, em palavra, em procedimento, totalmente sem pecado. Meus ouvintes, todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento era para indicar para o pessoal: vai vir um que vai oferecer um sacrifício, e com aquele sacrifício de si mesmo vai haver perdão para o pior pecado. E chegou o dia. Aquele dia, cremos que era uma sexta-feira. Aquele dia quando Ele realmente se deu a si mesmo em preço de redenção por todos sobre a cruz. Morreu e no domingo de manhã ressuscitou. Nunca você ouviu uma história igual a esta. Um que morreu sem pecado, morreu pelos pecadores, e ao terceiro dia ressuscitou para nunca mais morrer. E cai muito bem aquele versículo: portanto, pode também salvar perfeitamente todos os que por Ele se chegam a Deus. Alguém com o pensamento do homem: eu, um pecador perdido, estou atrás do Senhor Jesus Cristo. Ouvintes, 2 versículos apresentam a procura do homem. E depois temos mais 2 que apresentam a procura do Salvador. Sim, tem as 2 coisas. Como? Mas está aí. Zaqueu procurou o Senhor Jesus, chegando a trepar aquela árvore para ter uma oportunidade melhor, uma visão melhor da sua pessoa. E o Senhor Jesus se desviou para aquela árvore, parou ali e olhou para cima. Zaqueu! Sabia o nome dele? Desce depressa. Você podia pensar, mas quem sabe não é tão bom descer depressa de uma árvore. Mas meus ouvintes, tem certas coisas que são urgentes. E esta é uma delas. Acima de outras urgências. O que? A salvação do pecador. O Senhor Jesus, suas palavras indicavam urgência. Urgência. Nada de calma. Pois ouvintes, é urgente. Quem sabe já perdeu tempo. Já perdeu tempo. Pela calma. Um dia. Dias mais, dias menos. Não vemos que ele desceu depressa. Tanto o Salvador como o pecador estavam de pleno acordo. Salvador diz: desce depressa. E o pecador disse: sim, tem que ser depressa mesmo. Era um assunto urgentíssimo. E nós vemos que, no tempo assim sendo, nós vemos que Zaqueu recebeu o gostoso. Notou a
palavra gostoso. A gente vê um toque de grande realidade ali. Foi um prazer. Ouvinte, é um grande alívio quando um pecador percebe: este é o Salvador que eu preciso, é meu, pois eu o recebi como tal, é meu, sou salvo. E o recebimento daquela pessoa transformou a vida daquele homem. Dentro de pouco tempo chegaram na casa dele. E sabe que o Senhor Jesus disse: hoje veio a salvação a esta casa. O homem estava transformado a partir daquele dia. E vai ver que a própria casa dele também. Ia se subir muita coisa daquela casa. E não havia antes. Que havia antes. Haveria novidades ali, depois daquele dia. Oh, meus ouvintes, o início da nova caminhada em direção ao céu. O poder salvador do Senhor Jesus Cristo trouxe perdão e o novo nascimento. Aquele homem passou para o reino de Deus. E o que a religião dele jamais podia fazer, o que os próprios esforços jamais podiam fazer, o que todos os votos jamais podiam fazer, ao receber o Senhor Jesus, ele efetuou a grande transformação. Ele o salvou, o transportou para o reino da luz e colocou os seus pés no caminho que conduz ao céu, com certeza, na chegada. Que estes pequenos pensamentos sirvam, junto com o que já ouvimos, para você. Oremos.